Os agentes anestésicos e bloqueadores neuromusculares interferem em vários dos testes que se usa para a monitorização neurofisiológica intraoperatória. Em monitorização de vias motoras, é interessante desmembrar o efeito dos agentes anestésicos na excitabilidade cortical, na transmissão axonal, na excitabilidade de motoneurônio alfa segmentar e na junção neuromuscular. Então, os agentes anestésicos que agem com potência em mais de um aspecto dessa via são os que terão maior inibição de respostas motoras. É relevante também entender como os agentes anestésicos interferem no limiar convulsivo e na promoção ou mascaramento de descargas epileptiformes. Isso é relevante quando se faz estimulação direta para mapeamento de área motora, de linguagem, ou em mapeamento de atividade epileptiforme em cirurgia de epilepsia. É preciso entender também como eles interferem nos padrões de eletroencefalograma. Isso é relevante quando se usa o eletroencefalograma para detectar sinais de isquemia ou para verificar a adequação da hipotermia. Conhecendo os principais mecanismos de ação e conhecendo algumas exceções e exemplos individuais, é possível memorizar com mais facilidade como os agentes anestésicos interferem nas respostas neurofisiológicas. Os agentes anestésicos mais utilizados têm ação predominantemente de agonismo com GABA-A. 4 desses agentes anestésicos, barbitúricos, propofol, etomidate e diazepínicos, possuem sítio específico de ligação no receptor GABA-A e promovem a sedação usando vias semelhantes às usadas para a indução do sono normal, com ativação de núcleos de formação reticular no tronco cerebral na parte alta, que se projetam a tálamo, prosencéfalo basal e daí para córtex, aumentando a inibição. Por isso, esses agentes induzem anestesia com alterações no EG semelhante ao sono normal e se pode, com facilidade, estimar a profundidade de anestesia por análise do EG e também dos potenciais auditivos de latência média. E outro aspecto é que os que fazem isso geralmente com menos potência, com frequência induzem uma certa fase de excitação, por efeito de inibir a inibição, com aumento de atividade rápida no EG. Os agentes inalatórios têm uma ação no GABA-A indireta. Eles interferem primariamente na estrutura lipoproteica da membrana e estimulam GABA-A, mas também interferem na transmissão glutamatérgica em receptores AMPA e kainato, na transmissão inibitória em glicina, nesses canais de potássio, e por isso o seu efeito se dá não só a nível de estabilidade cortical, mas na transmissão axonal, motora, e na estabilidade motoneurônio alfa. Tá? Outros agentes anestésicos têm predomínio de ação promovendo, inibindo a excitação através de receptores NMDA e ação também em receptores nicotínicos, colinérgicos. Esses são a ketamina e os agentes inalatórios não halogenados, o óxido nitroso e o xenônio. Outros anestésicos analgésicos têm ação opioide, nos receptores opioides. O agonismo alfa-2 adrenérgico também contribui para a sedação. E o antagonismo dopaminérgico pode exercer tanto sedação quanto analgesia. Então, nas respostas motoras, os que promovem maior inibição são os agentes inalatórios, halogenados, por esse efeito de inibir as ondas I, inibir a estabilidade cortical e também interferir na transmissão axonal, na estabilidade segmentar. Mesmo doses baixas podem inibir bastante as respostas motoras. Barbitúricos, que também agem na inibição de estabilidade cortical, interferem bastante nas respostas motoras, exceto esse barbitúrico em doses baixas do metoxetol. Doses altas de propofol, além de agirem na inibição cortical no GABA-A, começam a ter efeito em transmissão axonal e podem também bloquear as respostas neuromusculares. Diazepínicos têm um efeito pequeno, só em doses bastante altas é que eles têm efeito significativo, e ketamina só em doses altas também. O óxido nitroso ele deprime mais a resposta somatosensitiva por mudança da estabilidade cortical do que as motoras. Mas em doses altas também deve ser evitado. São ótimos para monitorização motora, os que não interferem ou interferem muito pouco, opioides, etomidato e ketamina,
que na fase de aumento de estabilidade, que pode parecer paradoxal para agentes anestésicos, pode até aumentar o MEP. O droperidol também não interfere, e o propofol, que é o agente mais utilizado, desde que em doses moderadas. Também causa pouco prejuízo da amplitude das respostas motoras. No limiar convulsivante, ao se usar esse opioide, especificamente o alfentanil, promove uma redução maior do limiar convulsivante. Isso pode ser até interessante quando se procura mapear a atividade epileptiforme, e pode ser usado até com o propósito de aumentar essa atividade em cirurgias. E o metoxetol, esse barbitúrico em doses baixas, também é utilizado para isso. A indução rápida com sevoflurane e enflurane, principalmente quando há hiperventilação, promove a atividade epileptiforme e às vezes evolui para a convulsão. O desflurane parece não ter esse efeito. Esses outros agentes também reduzem o limiar convulsivante, droperidol, etomidato, e a ketamina, eu acho que não é algo, parece que é questionável isso, se reduz mesmo o limiar. E por fim, como eles interferem no EEG. Então, os agentes que predominam a ação no GABA-A, principalmente em doses baixas, com frequência aumentam a atividade rápida. E também os agentes que predominam a ação no NMDA têm esse efeito de aumentar a atividade rápida. Então, o aumento de atividade rápida, quando se pretende monitorizar os sinais de isquemia, é até interessante, porque nos primeiros sinais de isquemia é a redução da atividade rápida. Já os agentes que tendem a produzir forte inibição de GABA-A, com surtosupressão, até supressão da atividade, vão tender a mascarar os sinais que observamos como indicativos de isquemia, e se deve evitar. Então, os agentes que induzem surtosupressão são principalmente os inalatórios, barbitúricos, propofol em doses altas, e o etomidato só em doses muito altas. Então, esses primeiros dois agentes e esse terceiro, a não ser em doses bem controladas, moderadas, devem ser evitados quando você pretende estudar o EEG por sinais de isquemia ou para verificar a adequação de hipotermia. E deve-se dar preferência àqueles que têm até algum aspecto de aumento de estabilidade, aumento da atividade rápida. Tá? Entre esses é interessante destacar a ketamina, e que apesar de aumentar a atividade beta, ela também tem um padrão de EEG com bastante aumento de atividade teta. E o etomidato e propofol, que agem via GABA-A, curiosamente aumentam a atividade beta rápida, e esse aumento às vezes é detectável mesmo em estágios mais profundos de sono. Além de inibição da inibição, o que pode estar aumentando a atividade rápida, às vezes é a lentificação de uma atividade ainda mais rápida. Então, o aumento de beta pode ser um sinal de diminuição do gama. Tá? Os opioides e o xenônio, eles tendem a induzir o sono com uma redução gradual das frequências, sem passar por esse estágio de aumento de atividade beta. E outro aspecto interessante é esse do alotano, que tende a induzir sedação com um padrão de alfa predominante de 8 a 14 Hz, e aqui já não é relevante para a neurofisiologia, mas é interessante conhecer que a ketamina tende a aumentar a pressão intracraniana e o etomidato a reduzir. Então acho que esses são os principais aspectos que o neurofisiologista deve conhecer para dialogar com o anestesiologista e verificar se a decisão cirúrgica, anestésica e a melhor opção neurofisiológica podem ser harmonizadas.